Saudações Cura Arqueológica. Saudações. Prontos, é o primeiro vídeo que nós apresentamos. Esperemos que gostem e também queríamos nos desculpar sobre a qualidade de som. Sim. Dime, Carvarinho, o que vamos a falar neste vídeo? Bem, neste vídeo nós vamos falar um pouquinho acerca da arqueologia e a história. Veremos, a princípio, conceitos ligados à própria arqueologia e as disciplinas que fazem parte da arqueologia e veremos ainda a fossilização. Veremos também a pré-história. Depois da pré-história veremos a evolução do homem. Estamos a falar evolução física e evolução cerebral. Cerebral, ok. Exato. Interessante. Interessante. Muito interessante. Esperamos que você também vá pensar que é interessante. Sim, é muito interessante. Se alguém tiver uma opinião, uma dúvida, deixa aí nos comentários. Sim, por favor. Ok. Ok, pessoal. Estamos aqui, estudantes de arqueologia. João Tomás, Especialista em lítico. especialista em lítico. El comandante. É o comandante da equipa. Não sou comandante, não. Helder, o Congo, futuro especialista também em arqueologia. Já especialista em geologia. De geologia. Geoestratégia. Geoestratigráfia. E eu que falo também, Carvarinho Joaquim, futuro especialista de zooarqueologia. Zooarqueologia. Exatamente. O que é zooarqueologia? Zooarqueologia é mais ou menos a ciência da arqueologia virada à área de ossos. De ossos. Exato. De ossos humanos ou ossos... Bem, ossos humanos e também de animais, quer Ok. terrestres e também marinhos. Ok. Exatamente. Pues es más bioarqueología. Bioarqueologia. Sí, porque cuando falamos De zooarqueologia, especificamente de animais. Especificamente animais. Si falamos de arqueología aplicada a humanos, solo osos humanos. Ok. Bioarqueologia. Tipo, aplicadas à generalidade, tanto animais, porque bio significa vida. Vida. Então é bio... Bioarqueologia, Bioarqueologia. homem Amanhã. amanhã. Yeah. Homem Homem, con animales, animais. con planta también. Com plantas, sim. Ok. Exato. Y pues cuando falamos de solo humanos, sí, Ajá. humanos, falamos de Paleoantropologia. 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 Sim. Exatamente. Sim, porque eu recentemente li um artigo que falava sobre taxonomia. Taxonomia, sí. Ele dizia que não são só os ossos tipo humanos e animais específicos que passam pelo processo de taxonomia. As plantas também. Sí. Tipo, Exato. tem Sí, las restos. plantas, las osas, todo. Ela mostrou, tipo, existem aquilo que a Isis explicava, tipo, negativo, que é a marca da concha dentro de um objeto sólido. Sim, também acontecia com as plantas, segundo aquele artigo. Encontrei, tipo, plantas, ou desenho de plantas conservada dentro de uma rocha. Y Exato. también madera. Este Sí, día sí. una persona que viene al museo Aham. y que pregunta qué es eso. Yeah. Y eso fue una madera fossilizada. Fossilizado, exatamente. Yeah. Então temos aqui a perceber que não simplesmente os ossos que fossilizam, Não. mas também os paus, por exemplo, as árvores também têm um processo de fossilização. Sí. Ok. Sí, la fosilización, ¿qué es la fosilización? La fosilización, ¿cómo se Como puedes definir, explicar. definir? Uhum. Porque no falo muito bem português, penso que é maior que você explicar. Exato. E se penso que vou ajudar uma coisa, vou ajudar uma coisa. Pronto, eu creio que falar de fossilização, estaremos a remeter ao processo de taxonomia. Que é porque um objeto só é fossilizado quando está dentro da Terra. Sim, Exato. E dentro da Terra obedece o processo de taxonomia. sim. Sim, então fossilização, segundo pesquisas, é o processo que leva ao envelhecimento de um determinado material, quer seja osso, planta, datado há mais de milhões de anos, talvez. Sim, fosilização é Muito tempo, sim. Muito tempo. Milhões de anos e nesse processo ele ganha propriedades além da que ela tem naturalmente, chegando a ganhar características petrificadas, tipo de pedra. Certo. Petrificado e de devenir pedra. Ok. Essa é a definição de petrificação. Certo. E com isso nos faz perceber que um material fossilizado é muito resistente, pois a capacidade de degradação
é meramente reduzida. Sim, Ok. sim. E é por isso que possamos buscar peças fossilizadas Uhum. em uma parte que é muito ácida, Certo. comparado a outras coisas que não são fossilizadas Fossilizadas. e que depois desaparecem porque são Corroídos. corroídos Uhum. por la acididade do sol. Certo. Por isso. Oh. Y ¿cómo se dice? El mecanismo O mecanismo, de, sim, o de mecanismo fossilização. de fossilização Uhum. exactamente es que las células biológicas Yeah. transforman en pedra. Ok. Exatamente, células é como isso. biológicas. Porque aí tem átomos, moléculas Sim, átomos e moléculas. que vão a cambiar de conformação e que vão a devenir pedra e toda a água, todas as coisas que são em las células e que podem se degradar Uhum. vão a estar transformados ou como se diz reemplacer quando é difícil. Yeah. Português é difícil. Portuñol, maldito. Portuñol. No, por ejemplo, este chave, Uhum. vou a reemplaçar esta chave com este Isqueiro. isqueiro, Uhum. hop, e eu Trocar. troco, sí, troco. Yeah. Cambiar. Sí, cambiar. To troco. change. Sí, to change, sí. Ok. Pues hay moléculas que van a estar trocadas Aham. con otras moléculas que son Exato. más pedra, Petrificadas. y Mais petrificadas. petrificação. Certo. Hum. E uma outra pergunta. Todo o material que existe no mundo, pessoa, objeto, é depositado no solo. Mas, segundo pesquisas, nem todo o material que é depositado no solo Uhum. ganha aspectos ou características de fossilização. Sim. Por quê? Pode ser, pode Sim, ser. porque Pode ser. nem todo material Hum. que pré-histórico hoje é fossilizado. Certo. Noto. Sim, Não, então não, noto. qual é o processo que está por detrás disso? Por que todo material não é fossilizado? Não todo o material Yeah, precisa. eu penso Sim, por quê? que, tendo em conta também, né, o próprio solo, os solos, devido aos seus agentes que lá constam, ajudam muito nesse processo. Por exemplo, um solo em que há muita concentração de agentes erosivos ou que consomem o solo, há pouca capacidade de preservação do mesmo material arqueológico. Por exemplo, estamos a falar da parte sul do Congo, a parte norte e um pouquinho do sul também, de Angola em particular. Os solos não preservam muito bem os fósseis, ou melhor, os materiais arqueológicos. Por exemplo, se nós irmos lá na região dos Grandes Lagos, estamos a falar do Quênia, Tanzânia, vamos encontrar solos bastante preservadores destes mesmos materiais. Então penso eu que um dos motivos que não faz com que os materiais sejam preservados ou até mesmo fossilizados é mesmo o tipo de solo. A Exato. diferença da constituição dos solos. Dos solos. Sim. Exato. Porque atualmente uma pedra, não uma pedra, um osso ou madeira fossilizado Certo. é uma coisa muito rara, muito rara. Não é normal de provar uma coisa fossilizada, porque este processo é muito suerte, muito suerte. Ok. É porque em um tempo preciso tem um sol preciso que permite de conservar durante muitos anos um material e de fazer o processo de fossilização. Certo. Isso é uma sorte genial. Oh, é genial. Genial. Agora, É que, Bestial. tipo, em arqueologia, os solos também têm um conjunto de subclasses. sim. E não, pode, é descontraído. Sim, porque pero fazer isso e aqui é normal, ok? E você fazer isso, ok? Entende? Tem mi pelo, por favor.
Yeah. Em arqueologia, há diferentes tipos de solos. Tem os solos compostos por pó, geralmente pó mesmo, totalmente pó. Tem solos muito duros, Arenosos. Tipo, solos arenosos, tem os solos petrificados, é mais pedra. Certo. E eu acho que há um ano li um artigo que falava sobre escarificação do solo, que era um tipo de solo, ou um tipo de processo que se localizava numa determinada classe de solo que se incumbia de destruir quase todo o material que se encontrava naquele tipo de solo. Ou seja, quase o material que se encontrava nesse tipo de solo escarificado não se preservava. Não todo. Não todo. Não todo. Porque segundo a significação da própria palavra, escarificação significa mesmo destruição. Por isso que são solos escarificados. Solos que destroem geralmente o material que se encontra dentro deste tipo de solo. Eu creio que seja um tipo de solo que se enquadra nas regiões que o Carvarinho citou aqui um pouco, tipo o sul do Congo, Angola e outras regiões que, se olharmos para a pré-história, não nos dão nenhum registro de ossos, de outras coisas que poderiam fossilizar, tipo plantas, não sei o quê. Por quê? Porque chega a um tipo de solo que acaba matando todos esses agentes que se depositam no solo. Então, impossibilita a fossilização dos próprios objetos. Exato. Permanecendo só os líticos, que são muito resistentes. E acho que são é o material mais resistente em toda a arqueologia. Até porque líticos são materiais inorgânicos também. Isso é por isso que não provamos ossos em Mormolo, porque agora trabalhamos em Mormolo com a pessoa que sigue. Agora trabalho em Mormolo ao lado de Benguela e é uma praça que donde el sol es muy ácido. Muito pues ácido. Hay mucho corrosión, hay mucho conglomerado también, y hay mucho ferro, y ferro puede destruir el material arqueológico biológico. Es por eso que probamos casi exclusivamente, pedras como principal material. Sí, como principal material. Sí. Agora, estamos, né? E com o desenvolvimento das tecnologias e tal, nós encontramos também, né? Ou melhor, com o desenvolvimento industrial. Então, será que o desenvolvimento industrial não tem trazido também, né, repercussões ou consequências na preservação destes meios arqueológicos? Uma vez que, por exemplo, né, a liberação de muitos gases, e esses gases, será que esses agentes químicos, será que ao pousarem sobre os solos ou zonas arqueológicas não estarão deteriorando então os meios que ali estão? Vai. Eu penso que sim. Porque como sabemos, a deposição de gases poluentes na atmosfera não prejudica propriamente só o ar atmosférico. Por quê? Porque toda essa questão da atmosfera geralmente tem impacto sobre as coisas materiais também. Sim, e devido à quantidade excessiva de químicos que são libertadas por este tipo de agentes poluentes, acabam sim deteriorando o material arqueológico. Sim. Acho que se colocarmos um osso perto de agentes poluentes e um osso assim livre na natureza, sem agentes poluentes, eu creio que o osso perto dos agentes poluentes, perto de fumo e toda essa química, poderá deteriorar-se muito fácil. Sim. Ou poderá sofrer uma transformação assim drástica, podendo ganhar características também diferentes da que ela tem por natureza. Sim. Tem um exemplo muito claro, porque foi em Indonésia para um trabalho em arqueologia e falamos de lo que ponemos en el sol para hacer crecer las plantas, como se dice, fertilizante. Y pues este fertilizante tiene ácido adentro y cuando se mezcla con agua, hace un ácido muy corrosivo. Y pues
En Indonesia es una isla que tiene una suerte, una grande suerte porque hay muchas cosas que son fosilizadas. Porque el sol es muy propicio a fosilización. Uau. Pero, como hay muchas personas que utilizan fertilizantes, Exato. este pedra que es oso, que fue antes oso, este oso fosilizado, es corroído, corroído por los agentes Químicos, certo? que son utilizados por los fazendeiros. Y pues es un grande problema porque las personas que utilizan este tipo de cosas no saben que hay material arqueológico en el campo, en la plaza de donde hacen la fazenda. Exato. Y hay una pérdida de información, una pérdida de información porque el material arqueológico está corroído y después desaparece totalmente. E também pode obstruir, tipo, ou atrapalhar no tipo de informação que vai dar o material arqueológico. E atrapalhar. Atrapalhar Tipo, confundir. Estragar. Por quê? Porque o objetivo do material arqueológico é fornecer informações de como foi utilizado aquele material. Suponhamos que já foi utilizado o material, como e quando foi utilizado. Suponhamos que já foi utilizado o material e foi depositado no solo e depois chegam agentes fertilizantes, químicos, não sei o quê, começam a transformar o material e começam a desaparecer as informações que realmente você quer. Tipo, quando foi criado o material, sim, com as transformações que ela poderá criar, essas informações não poderão ser certas também. Certo. Tipo, em que âmbito foi utilizado o próprio material, para quê? Ela pode obstruir, tipo, por exemplo, suponhamos que é um lítico e os líticos são deterioráveis. E a zona de impacto, pelo menos. Zona de impacto ou de alguma maneira com agentes poluentes ele pode desaparecer aquela zona e é uma informação muito precisa no âmbito da... Sim, exatamente. El exemplo mais parando também, trabalhamos agora no sítio de mormolo de superficial e há muitas peças que são cruzadas e é muito difícil de fazer uma leitura de las características que podemos ver normalmente en una piedra que fue tallada. Certo. Porque hay una, ¿cómo se dice? Una parte que está muy en superficie que está muy corroída y que hace desaparecer las informações. Sim. Exato. Agora, nesse caso, estamos a falar um bocado sobre... Começamos a falar sobre paleontologia, essa coisa toda. Mas arqueologia é o quê? Que é arqueologia, sim. Arqueologia é o quê? Sim, arqueologia. Que é arqueologia? Te escuto, hein? Não, eu perguntei. Boa pergunta. Vou responder. Vou responder sim. Pronto. Uma outra vez? Em português para mim é difícil. Vai responder. Aleluia. Para mí, y lo que aprendo, es que arqueología estudia de los hombres antiguos. ¿Okay? Porque tenemos dos partes en arqueología, la arqueología que es más conocida, que es más reciente, en Egipto, en Norte África, Europa, África, en América también, con civilización. Sí. Eso con escritura y arqueología. Pero ahora nosotros estudiamos prehistoria. Prehistoria es diferente. Prehistoria es cuando hay población, hay hombre. Sem registro. Sem registro escrito. Sem registro escrito, sí. Exato. Y puede ser muchas cosas y puede ser diferentes hombres. Somos como sapiens, pero hay ante otras especies que existen, de Homo y de Australopithecus, de Paranthropus también. Y esta especie viven en la Tierra durante millones de años. Mil años. Ahora somos solo
existamos teóricamente desde 350.000 años, ahora, pero por ejemplo, Australopithecus vive durante mínimo el tiempo que fue recordado a mínimo de 1 millón de años, durante 1 millón de años en la Tierra. Los más antiguos son de casi 2 millones de años y después no tenemos más recuerdo, después 1.020.000, una cosa como eso, 1.200.000, 1.20 millón exactamente, una cosa como eso. Puede ser un poquito más, un poquito poco, porque no soy muy buena en la natación. Sí, pero la idea es que esta especie vive más largo que nosotros y pues hacemos muchas cosas. Debemos saber que estas especies fallan porque somos la parte final de la evolución de estas especies. Y sobre essa questão da adaptação, tipo, de quando é que começou o processo de evolução? A Isu uma vez dizia que não durou milhões de anos. Não durou milhões de anos. De quê? O processo de evolução. Evolução? Ah, sim, milhão de anos? Disse, não são milhões de anos. São geralmente, ela falou acho de 5 a 6 mil anos, não sei lá que é algo nesse tipo de linha de ideia, porque nós falávamos sobre o processo de evolução lá no campo, certo? Com a doutora Kátia, o Belchinho. Sim, e eu referi que falávamos da adaptação dos seres, que os seres sofrem mediante as condições. Tipo, falávamos da água que não é muito propícia para beber em Angola. Água maltratada e todo esse processo. E nós dissemos... Falando de água. Maldito. Ela dizia que não é uma água muito boa e geralmente poderia fazer mal para as pessoas que as consomem. E é claro que faz mal. Mas nós dizíamos para ela, numa espécie de brincadeira, que basicamente nós estamos habituados a consumir esse tipo de água. E o Belchinho deu um exemplo que tipo, ela consome água salobra há muito tempo e até agora para ela já não faz tanta diferença assim da água, tipo por ser salobra, não faz tanta questão assim da água por ser salobra. E eu dizia para ela que isso é um processo de adaptação, tal como adaptação, não evolução. Sim, tipo, a adaptação por um longo período de tempo gera evolução. Por um longo período de tempo. Sim, e eu falei que geralmente eram milhões de anos. Ela refutou a ideia, disse que não eram milhões de anos. Não é 1 milhão de anos porque não estamos aí desde muitos milhões de anos. Como sapiens aqui, como ele falou, 350. 350 mil anos. São em volta dessas datas. Pero hay diferencia junto a diferentes etnias. Sí. Pero una especie va a aparecer y desaparecer durante ese tipo de tiempo. Pero evolución, la gran evolución. Empezamos en una célula y después devenimos mamíferos. Sí. Eso es una evolución que existe desde millones de años. Mas agora, segundo a concepção ou a ideia que temos pelo mundo e tentando ligar com a teoria da evolução, o que você pensa? Será que... Calma. Será que... Não, espera. Essa pergunta não. Ele quer perguntar sobre a origem, né, do homem. Tipo, ele quer saber se... O que você pensa? Evolucionismo ou então, né? Criacionismo? Não é isso ainda. Tipo, estamos certos que há materiais que comprovam que houve uma evolução certamente da espécie Homo até a fase atual em que estamos. O JT, CJ, L. Evoluímos a partir de um primata, né? de uma espécie de Homo. Sim. Então, a ideia que coloca é qual? Se
os nossos antepassados, Homo, dentro de todos os fatores que influenciaram a vida deles, evoluíram até a espécie em que estamos. O que é que o JT acredita? Será que podemos nós também, Evoluir. de alguma forma, evoluir a uma outra fase? No super-humano. Porque Superman é uma evolução. É uma evolução. Porque, olha, anteriormente eu dizia assim por memes, ou por brincadeira, que os nossos antepassados andavam assim, né? De Sim, quatro. pero- Então, sim. depois, com o passar do tempo, Começaram a esses adquirir seres a começaram a bipedez. adquirir a bipedez. Hum. É nesse caso. Se agora somos bípedes, então a evolução continua e estaremos andando de barriga para o outro, né? É uma evolução. Isso aqui já Sí, pero esta é um evolução massacre no- além da no é gravidade. Esta evolução é a ideia de evolução linear. Yeah, E evolução agora yeah. temos uma teoria diferente, que Certo. é uma evolução em árbol. Ok, Um árbol. com uma árvore. Com um árbol, Yeah, sim, yeah, yeah. com diferentes Ramos. ramos Aham. sim, que vão a dar diferentes espécies. Ah, Pues, somos um ramo, un ramo de árbol, certo? pero planta es un otro ramo de árbol Yeah. y lobo o baleia es Certo. Outro ramo. un otro ramo. Yeah. Y estos diferentes ramos se separan Uhum. cada vez que Sim. hay un caracterio diferente. Diferente. Por ejemplo, bipedismo. Certo. El bipedismo es un caracterio específico a un ramo ahora, Aham. pero no fue específico a un ramo durante toda la evolución. Yeah. Por ejemplo, Australopithecus y Paranthropus Sí, sí. fueron bípedos. Sim. Fueron bípedos y si acordamos que hay una evolución Árvore. como árbol, pues somos en la misma ranura. Ramos. Somos do mesmo ramo, mas somos do mesmo mesmo ramo. tronco, mas ramos Ramos diferentes. diferentes. Sí. Por isso que. Pero para Australopithecus y Paranthropus son Ajá. en el mismo ramo Ajá. de evolución que hombre. Que homem. Pero Chimpancé, por orangotango. ejemplo, es un otro ramo Aham. que es muy diferente de Australopithecus, Paranthropus y Homo. Certo. Então nós todos, o nosso processo evolutivo originou-se de um único sítio, não é? Sim. Então Né? tinha-se um centro, já estamos a dizer Tipo, que tipo, o- o processo evolutivo, Já. todos nós, Sim, todos sim, os sim. seres, Sim, é claro, é tinha claro. uma única fonte, Sim. um único centro, um único núcleo, pelo que começamos a ramificar. Sí, 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 tipo- es la gran idea. Con Ok. un ancestro como... Sim, um ancestral como eles. Certo. Sim. Temos uma linhagem única que depois dessa linhagem se foi ramifica surgindo con diferentes... os robustos, Yeah. gracilis, Gracílios, certo. Australopithecus, não sei Yeah. onde, não sei. Agora, quando quando se adquire, né, ou quando se adquiriu a bipedeza, quais são, né, os ganhos que os homos naquela altura conseguiram recolher? Após que começaram, né, ter a posição bípede, o que é que lhes permitiu? A bipedismo. Sim, o que é que Muita permitiu? coisa. Hoy la teoría más acordada por las personas es que debo recordar hoy. Ai, Debo recordar en mi clase. Além, Vai, uma vai, ideia, sim, sim. enquanto recorda, yeah. não é muito científico, Ujú. mas eu acho que a posição bípede Uhum. trouxe uma transformação não só na maneira como o homem interage com o meio, Certo. mas também uma transformação biológica. Aham. Sí. Sim. Ahora, Uma transformação biológica, Biológica, porque sim. várias partes do corpo, corpo. foram ganhando outras envergaduras, Ah. outro tipo de posicionamento em Aham. função da nova estatura. Tipo, eu creio que a posição dos órgãos também foram ganhando outro tipo de posicionamento, porque um animal assim, né, acho que os órgãos, a organização dos órgãos e tudo mais, a disposição é diferente É do diferente, animal sim. que está de pé. Sí, Pronto. pero no es una justificación de por qué... Ajá. Tá?
não é uma justificação de por que somos bipédios. Não, isso- Tentamos de entender agora por que somos bipédios, sim? Sim. desse tipo, quais são Os os benefícios. benefícios ou os tipos de coisas que o homem ganhou Depois depois de Adquirir começar a a andar. bipedeza. Ok. Yeah. Por exemplo, um dos meios também, penso eu, que foi o melhor formato do cérebro, da parte protetora do cérebro, após que o homem... Melhorou Isso é também interessante. Yeah. Melhorou O também. melhoramento também da visão, porque o homem tinha uma Andava visão assim. assim limitada, mas a partir do momento que ficou direto, então começou a ver, É uma boa ideia porque isso é uma teoria Aham. que é muito acordado Certo. com outras pessoas que trabalham nesse tipo de problemática. Aham. Agora me quero, porque falamos um pouco Yeah. Mas acho que Atualmente- também tipo, perdeu um pouco a qualidade do faro, não? Perdimos Yeah, muitas perdemos. coisas a bipédia. Sim. Perdimos uma capacidade de correr mais De correr rapidamente. rápido. Hay Yeah, muchas yeah, cosas que yeah. es por eso que es una grande pregunta, porque no hay respuesta actualmente, Ajá. pero la respuesta que es la más común, más entendida, Ajá. es que es como somos mamíferos, no tan Ya, grandes, mamíferos. no tan fuertes, Ya. no tan... Pues hay personas que son enormes, Ya, Arnold ya. Schwarzenegger que está enorme, Ya, enorme. hay muchas Físico, personas cultural. que tienen Dwayne físico. Johnson. Sí, Dwayne Johnson, The Rock, The Rock. Ya, Muito que grande. está muy grande y muy fuerte, pero pone Dwayne Johnson y un urso, un urso, Ya. Medio força. Sí. Dwayne Johnson. ok, pues, Dios te recebe. pues la idea principal que la persona habla de por qué somos bipédios es porque somos no tan fuertes. Ya. Por eso somos víctimas Ya. de Mas- predador, dos predadores. Los predadores. Y los predadores imaginamos que somos en sabana con grande herba. Ya. Y que predadores Só que assim a rastejar. así y está abajo. Ya. Si somos más grandes, porque somos bípedos, podemos ver más longo Ya, y mas podemos correr. correr más Ya. E rápidamente. também somos vítimas porque somos bem vistos também Sim. Ya, pela bipedez. Ya. Porque se damos assim a possibilidade dos outros Animais. outros predadores Ya. nos verem são baixas. Sim. Mas quando somos bípedes, ampliamos o campo de visão, De visão. dos coisas. Então estamos aqui a dizer. Es la mayor idea, Ya. la mayor hipoteca, Ya. hipótese agora. Hipótese agora. E também ganhamos a qualidade de Não, andar. mas calma. Então estamos a dizer que a bipedeza trouxe efeitos positivos e Negativos. também negativos. Sim, Ok. por que eu disse que perdemos um pouco a qualidade Do faro. Sí, Por quê? ejemplo. Porque os animais que andam assim em quatro patas, geralmente têm um faro mais desenvolvido em relação Ya. aos que andam. Sí. Ya. Por quê? Porque eu acho que, assim como na posição de quatro, eles conhecem realmente o cheiro mais próximo das coisas, pelo o fato do rosto estar inclinado ao solo. Então eles conhecem geralmente muito bem o faro das coisas. Mas conforme fomos ganhando essa envergadura, fomos nos distanciando do solo e perdendo geralmente essa característica de faro. Ok. Porque se você vê um urso, cheira, Sim, cheira, a ya. muitos Muitos Ya. metros. Um leão, não sei o que, geralmente os olha, bípedes há cheiram muito. mas há aqui um pormenor muito importante. Mas este é algo muito importante. Perdemos um pouquinho ou muita capacidade de faro, mas desenvolvemos muita capacidade cerebral. Tanto é que agora se pensa que os animais agem por instinto e nós temos a inteligência. E com a inteligência podemos muito bem lidar com os predadores, não é? Então, agora, por exemplo, eu não posso sair daqui e ir a uma savana sem pelo menos levar meios suficientes para poder me proteger destes agentes que poderiam me agredir. Então a inteligência é muito importante. Eu acho que é um dos ganhos, né, que a bipedeza nos trouxe. Eu não creio que seja tipo, um dos ganhos diretamente. No, Sem Não querer. direto. Una buena transición. Sim, Yeah, sim. ó, uma boa Una transição. buena Yeah, transición. yeah. Te quiero parar de- Yeah. Por quê? Porque depois do Homo erectus vem depois de quê? Habilis. Habilis? Habilis erectus. Sim, depois do... Habilis, sí, pero Ya, eh, habilis, no hablamos de habilis.
¿okay? En este canal no En este hablamos. canal. Habilis es para mí es un Australopithecus un poquito diferente. Ah, Yeah. pronto. Pero, Habilis, Yeah. porque falamos eso en otro video, si Yeah. quieres, que es Habilis, son las diferentes Yeah, especies. especies. Vamos a falar isso, fazemos uma video solo para isso. Só para isso. Como isso, posso falar porque penso que a Habilis é um Australopithecus um pouco mais evoluído. Desabafa. Yeah, é tipo, depois do Erectus veio ainda o Neandertal. Depois do Erectus, Neandertal. Não é uma evolução Não. linear. Yeah. Não é linear. Não há isso, depois isso, depois isso. Depois disso, não? Não, porque há Erectus Aham. ao mesmo tempo que outro Erectus em outra parte Yeah, do no mundo. E Aham. também há Erectus ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo que o Australopithecus. Certo. E ao fim de Erectus tem as primeiras ocorrências de Neandertal ao mesmo Yeah, tempo yeah, também. yeah. Sim, Pois, percebe-se. não é uma evolução linear. Linear. Sim, percebe-se. E também encontramos Neandertal e Homo sapiens, Aham. Homo sapiens e outros Denisova também, que são diferentes espécies e que vivem ao mesmo tempo. Sim, mas há uma linha evolutiva. Não há linha Não, evolutiva, deve cair isso. Então estamos a dizer que essa evolução é de forma aleatória. Não é aleatória, é Arborizada. Arborizada, sim. Ok. Porque tem espécies que são diferentes, que são produto de evolução, mas que vivem ao mesmo tempo. Certo. Então, como é que o Erectus, já que não é uma linha evolutiva, como é que o Erectus chegou a dar propriedades ao Homo sapiens, pelo menos? Pues puede ser una línea evolutiva, como yo falei, pero la gran teoría es que es una aparición desde muchos cambios, desde Muita troca? Cambio? Adaptação. Adaptação. Adaptação de uma parte. Sim, não é tipo assim, o Homo erectus adaptou-se até certo ponto que começou a ganhar propriedades, pelo menos do atual naquela altura, Neandertal. E depois o Neandertal adaptou-se a certas condições climáticas e começou a ganhar propriedades de Sapiens. Não é assim? Não é assim. Não é assim? Não é assim porque tem Neandertal e Homo sapiens ao mesmo tempo, na mesma zona. Sim, porque tem aqueles Neandertais, porque o processo é a adaptação. Adaptação. Se é a adaptação dentro de uma generalidade, é aqueles que não se adaptam. Sim. Então, se há uma porção, tipo assim, 2 auriculares, mesma qualidade, mesmas características. Sim. Gostar muito. Mesmas características. Sim. E essa sofre algumas transformações e ganha as outras características. Sim. Esse, mediante os mesmos fatores que condicionam a transformação desse, não ganha novas propriedades. E morre. Sim, porque Não morre. Permanece. Permanece. Agora, esse Vai evolui para evoluir. Neandertal. sim. Mas esse continua vivo, mas na condição de Erectus, sempre, sem Sim. qualidade de Neandertal. Sim. Sim. Seu Pero- Então o processo Pero é esse. não é seguro. Pode ser uma outra espécie que cresce de Australopithecus, de uma outra origem. E Erectus é uma parte de evolução, Neandertal é uma outra parte de evolução. E aqui temos um ancestro ao centro. comum Está aqui. que tem as mesmas características básicas de Homo erectus e Homo neanderthalensis. Neandertal, exato. Pero Homo neanderthalensis não foi uma população de Homo erectus que Evoluiu Que para... evoluiu. Pode ser Toma. pode Peguei a ser visão. uma outra espécie que não conhecemos ou um homem teórico que tem as mesmas características e que vão evoluir diferente. Não, mas ok. isso são suposições. Agora, qual é a teoria que mais se discute? A teoria que mais discute é que há um ancestro comum Ancestral comum, E não há uma e linha... não há uma linha. evolutiva. Não. Ok. Então tem a nos ensinar o mal. Porque geralmente, principalmente geralmente- nos livros, aparece uma linha específica assim, de Específica. evolução. Por exemplo, no material que li ontem, de Moisés Camabaia, aí mostra, né, um processo evolutivo Evolutivo, das assim. espécies.
Pero tipo, habilis, erectus, neandertales, sapiens. Sapiens. Sí, pero no, porque sí guarda otras especies, como un gato Ya, y ya. un león. Ya. Un gato y un león tienen las mismas características al origen, Ajá. ¿sabes? Pero un gato es muy pequeño, un Y un león león es muy muy grande. grande, Ya. muy diferente, pero son felinos. Son también. felinos. Sí, ¿Ok? eso, Y tienen un ancestro ancestral común Ancestral comum. que va a diferenciar. Nesse caso, não é o leão, ou melhor, não é o gato que evoluiu ao leão. O al otro lado, no Ya, es un ao león, invés. Ya. no es un león que evolúe en gato, no, también. Sim, poderia ser também. Puede ser, Mas não é. pero No, no ahora, hay certeza. ahora No, ya no hay no, certeza. no ter certeza que eso existe, que eso es posible, porque tem muitas diferencias, y si hacemos eso, podemos pensar que chimpancé también Ya. es un antiguo hombre. Já. Poderia também se dar o Pero caso. vivimos al mismo tiempo, Ya, como ya. chimpancé y como hombre. ¿Por qué chimpancé no evolúe como hombre? Porque Sí. ahora no podemos ver una evolución de De chimpancé. chimpanzé. ¿Por qué la evolución es tan diferente? Porque al origen hay un ancestro común Comum. teórico, Hipotéticamente. Ajá. hipotéticamente, Hipotéticamente. hipotéticamente, que se diferencian. Olha. Y somos dos evolución final Ajá. de un ancestro común teórico. Teórico. Por isso, nós, né, anteriormente, Vou pesquisar mais. Yeah. Sí. No primário, Ujú. nós aprendemos que o homem veio do macaco. Yeah. Sim, Nós aprendemos sim. assim. Sí, porque Mas, es la teoría de evolución yeah, lineal. linear. Mas com o passar do tempo, nós fomos aprendendo que o homem não veio do macaco, mas veio de um ancestral comum com o macaco. A ideia é essa. A ideia é essa. Tipo, os conhecimentos são gradativos. Gradativos, tipo, como são espécie de escada. Yeah. Sí. Numa criança de 5 anos não dá para ela explicar a teoria da evolução. Mm. Sim, então o mais simples, ou a informação mais próxima à realidade é que o homem veio do macaco. Por isso que o es conhecimento. más fácil. Sim, por Es isso una facilidad. é mais Yeah, fácil, é mais fácil de memorizar. de dar uma noção básica de como, ou de qual é a origem do homem numa criança. Porque você não vai falar, o homem veio do sapiens, não sei lá o que, explicar tudo numa criança, não vai entender. Sí, seguro. É um conhecimento muito complexo para a mente da criança naquela altura. Uhum. Mas conforme vão passando os tempos, a mente, a consciência da pessoa, o cérebro vai se desenvolvendo, vai ganhando outras propriedades da aquisição de conteúdo. E aí acho que nessa fase já é normal começar a dar os primeiros passos a desmentir aquilo que se ensinou lá embaixo, que o homem veio do macaco. Yeah. E começar a trazer já uma visão mais científica. Agora- Que não é verdadeiramente um macaco, mas sim um ancestral. No es verdaderamente Yeah. Homo erectus. Não, também, Yeah. Se não, essa altura, se o homem veio do macaco, só. Macaco. Yeah, por isso, por quê? Porque as pessoas fazem essas perguntas. Yeah. Se o homem veio do macaco, e por que hoje os macacos Não chegam a ser homens. não evoluem Yeah. para homem? Mm. É que, é pelo menos o que tenho, o que penso, mediante tudo aquilo que vimos, tipo, na natureza, é que nós já somos resultados finais. Ou pelo menos somos já uma espécie de resultado quase que acabado. Não vamos dizer que acabado por completo, porque estamos a querer determinar que já não há mais evolução. E não concordo. Nós não somos acabados. Sim. Nós estamos também em meio a um processo. Sim, mas Por- já não é uma evolução semelhante àquela que sofreu o Homo sapiens, eu creio assim. Por quê? Porque senão hoje teríamos, já se passaram desde que o homem ganhou propriedades, especificamente a que temos agora, já se passou muito tempo, nós podemos ganhar pelo menos uma característica além da que temos hoje, mas não ganhamos. Por quê? Porque eu acho que a estrutura, pelo menos física, Yeah. na questão da evolução, já está acabada. Resolvido. Acho que somos um processo já acabado. Tanto o macaco, tanto o leão, tanto o urso, tanto não sei quem é. Yeah. Já somos objeto acabado. Se podemos evoluir em questões do cérebro. Yeah. Questões do cérebro. Em termos de invenções, Yeah. tipo tecnologias, não sei lá. Acho que esse homem de hoje evolui mais nesses moldes, tipo tecnologia. Tipo, fala-se que atualmente já não é
Homo sapiens Homo sapiens. sapiens sapiens, É homo tecnológico. tecnológico. Yeah. Porque o homem que, em vez de se preocupar muito com essas questões referentes à biologia do homem, se preocupa mais com a tecnologia. Tipo, até nos processos de estudo em todo o processo de estudo da ciência há tecnologia. Então acho que o homem atual é mais tecnológico do que uma outra coisa e podemos evoluir. Se há algo em que podemos evoluir. Homo sapiens tecnológica. Yeah, então aqui estamos a falar de uma evolução estritamente cerebral. Sim, eu creio que. Ok. Pues, empezamos una otra vez para solo cerebral. Yeah. Para Cérebro. cerebro. Yeah. ¿Cómo piensa porque cuando vemos las antigas espesas, Yeah. no te... 40 minutos. Sí, 40 Se mueve. Si la persona está aquí, good luck for the next. Boa sorte para a seguinte. Olha, não me lembro de sim. Que pensei que o homem, porque antes temos diferentes espécies, Sim. e estas espécies têm cérebro que foi mais pequeno. Mais pequeno. Pois que, para você, por que temos cérebro Maior. no más grande, más evoluado? Mais evoluído. Porque cuando vemos un Neandertal, por ejemplo, Yeah. un Neandertal tiene un cerebro más grande, Mais grande. pero es menos evoluado Yeah. porque hay menos. La diferencia en la talla, O tamanho. Tamanho. tu sabes, tamaño, Yeah. tamaño que es grande o pequeño. Yeah. No importa mucho porque, por ejemplo, una baleia tiene un Cérebro. cerebro gigante, pero Gigante. no hace habitación, no hace agua potable, Yeah. coisa como Yeah. isso. Até Não faz carro marinho Sí. para não nadar muito. Yeah. Y pues la diferencia de nuestro cerebro es Ajá. que hay más conexión de neurones Aham. adentro, porque hay Exato. más coisas como eso Ajá. que son a fazer uma grande surface Yeah. de conexão de cerebro, De cérebro. difícil em português. Português maldito. Sim, conexão de tem célula em Sim, células cerebrais. Células cerebrais Aham. e estas células cerebrais têm conexão junta de uma célula com uma outra Com célula. outra célula. Si aumenta la surface de conexión, Ajá. aumenta la utilización del cerebro y pues aumenta... Vive. Vive, não morre. Não morre, por favor. Não morre. Yeah. Aumenta la surface de conexión y si aumenta la surface de conexión, aumenta la información que podemos utilizar Ya. con el cerebro. Y es por eso, nuestro cerebro Ajá. crece y también aumenta la surface. Y es por Ok. eso que cuando vemos un cerebro de un otro mamífero, va a estar más liso, comparado al nuestro Yeah, que nosso va está cheio de ondulações. ondulação, mais Veia, ondulado, né? mais, como se diz isso? Veia. Yeah. Riscos. Mais Yeah. riscos, mais riscado. Yeah. Você não deve ver. Y este es Vamos matar os neurocientistas. Yeah. el producto de qué? Pues esta evolución que permite de hacer más conexión. Por vos, ¿cuál es la si tiene la teoría porque tiene la teoría en mi cabeza, sabe cuál es la teoría para esta evolución. Por vos, si conoce la teoría de por qué o... A evolução do cérebro? Uhum. Não Não? domino a teoria. ¿Qué piensa? Bem, Eu penso que o cérebro está em constante evolução. Não sei qual é a teoria que fala sobre isso, mas é óbvio, tipo, de afirmar que o cérebro está em constante evolução. Por quê? Porque ele está molhado. Não é?
Por quê? Porque é só olharmos para o que o homem conseguiu até agora. Vamos ver que o cérebro geral realmente está em evolução. Saímos de um telefone analógico de botão, estamos num smartphone. Saímos de um computador, o ábaco, aquilo de contagem, não sei lá o que. Agora estamos nos MacBooks. Só para notarmos um crescimento gradativo de conhecimentos. Sí, pero eso es un producto de la imaginación de un momento. Sí, mas yo pregunto, antes, Ya. 350.000 años antes, ¿qué hace que nuestra empresa finalmente está aquí con esta tecnología? Porque tenemos un cerebro que es más eficiente comparado a los otros cerebros de otros hombres o otros australopithecus que fican más tiempo en la tierra, pero que no hacen eso. Por quê? Sabe por que eu disse isso? Por quê? Porque o que caracterizava o Sapiens e o Neandertal era a inteligência do Sapiens. Sim. Porque o Neandertal não tinha um glóbulo frontal bem formado que incapacitava a maneira de pensar, a forma como ele pensava. E como é que se manifestou, ou como é que se distinguiu a inteligência do Sapiens e do Neandertal? Através dos instrumentos que ele produzia. O outro não produzia e esse começou a produzir instrumentos para facilitar a vida. É o que se traz agora. Sim. A maneira como o homem facilita a sua vida determina a quantidade de inteligência que aquela pessoa tem. E outra coisa que eu penso também é o nível de dificuldades. O Homo sapiens, pelo nível de dificuldades que ele vive, procura encontrar respostas, né, para solucionar esses problemas. Então, a partir do momento que ela vai procurar resposta, vai esforçar o cérebro. E penso eu que esse esforço que ela vai fazendo garante uma certa evolução. E é um desenvolvimento, é o que se diz, né? A prática faz a perfeição. Sempre que eu manusear alguma coisa, por exemplo, uma remontagem, sempre que eu fizer uma remontagem, fiz a primeira vez, esteve difícil. Vou fazer a segunda vez, um pouquinho difícil. A terceira vez, um pouquinho só difícil. A quarta vez, já vai se tornar cada vez mais fácil. Porque já estou a acostumar o cérebro a fazer isso aqui. Traz uma evolução. Pero eso no es idéntico. Es durante tu vida. Durante tu vida va a aprender, después va a aprender más a tu sobrinho, a tu filho. Pero tu filho no va a evoluir, no va a ganar toda la conciencia que tem. Mi pregunta es diferente. Como é que os seres foram evoluindo cerebralmente? Muito difícil essa pergunta, muito difícil. Há uma teoria que explica totalmente isso. Hay una teoría que tenta de explicar. Es teoría, hipótesis, solo hipótesis. Eu solo tenho hipótesis, porque no tenho a ciência inclusa, solo tenho las clases de prehistoria, de arqueología, de evolución del humano, que entiendo, que tento de entender, que tento de aplicar agora. Pero la teoría explica por qué podemos ver una evolución en el crecimiento de cerebro comparado a las otras especies. Exato. Tem una respuesta. La respuesta es que las otras especies fue casi exclusivamente vegetariano. Vegetariano. Que comen solo folha. Ervas e também fruta, abacaxi, banana, todo. Sem peixe, sem carne. Sem peixe, sem carne. E a teoria explica que com carne e com peixe, que está cocida, no cruda, cocida, com carne cocida, tem mais energia. Y esta energía es más fácil de digerir también. De digerir también. Y esta digestión facilita el crecimiento de las células generalmente. Y es por eso que ahora podemos ver un crecimiento de la altura de persona. Porque actualmente empezamos a comer más y más y más de carne. Porque es más fácil, porque llevamos más
porque há mais fazendas Produz carne. que produzem carne, sim. E depois podemos ver na população atual já crescimento de altura de população, de muscular, etc, etc. Então o conselho é, devemos comer carne. Agora podemos passar, podemos comer sem carne, não é um problema, não é um problema. Pero a teoria explica que consumir carne cozida, é uma coisa que dá mais energia e que pues explica porque com mais energia podemos crescer mais, podemos ter infante mais grande também, porque comemos menos, com menos esforço e mais energia. E essa é a teoria que explica isso. Não posso ir mais adentro da teoria porque é uma 30, 40, 50 pessoas que trabalham nesse tipo de teoria. Há super doutorado que falam disso muito bem, se quiser colocar no YouTube ou na internet, em Google Scholar ou ChatGPT. No estoy seguro que ChatGPT va a dar la buena respuesta, pero si quiere ver los libros o artículos, tem muitos artigos para a evolução do cérebro e consigo ler isto porque não leio muito, e só entendo durante minha classe e leio 2 ou 3 artigos e penso que esta teoria é muito interessante porque explica porque há crescimento da talla e da conexão de cérebro. Ok. Vamos já terminar esse vídeo, né? Sim, porque agora fazer... São 2 horas. Sim, uma hora de falar. Uma hora. Quanto uma hora? Pois se fica a pessoa agora, muito obrigado por ficar com nós outros. Se até agora tem alguém a acompanhar, ajuda. Sim. E depois nos vemos uma outra vez. Esperamos de falar, não sei. La próxima vez vamos a ver de qué vamos a falar. Pero pienso que vamos a falar de evolución humana y de cuál tipo de evolución podemos entender, porque empezamos ahora a falar de evolución, de Homo sapiens, de Homo habilis, y pienso que falar más de este tipo de cosas con vos y dar mi teoría para esperar que personas son pacientes, no pacientes, que van a creer mi teoría porque Homo habilis no existe. No existe, pero mas não faz parte da linha evolutiva. Para mim é um australopiteco que é um pouco diferente. Ok. Então, pessoal, ficamos por aí. JT, Eldero Congo, CJ, é nós. Gostou do vídeo? Deixa aí o like. Inscreva-se no canal, siga para ter conteúdos relacionados à arqueologia. Muito conteúdo, muitas conversas bonitas e caras bonitas. Assim. Exatamente.